graça e paz, povo do coração aquecido. Eu sou o pastor Rafael Bernardo, sou da Igreja Metodista Centenária da Gamboa, na primeira região eclesiástica, e quero compartilhar com você um pouco sobre justiça social a partir da perspectiva wesleyana. Estamos no mês de maio, em que nós celebramos e relembramos esta experiência que aconteceu na vida de um jovem inglês, especificamente no dia 24 de maio de 1738, em que John, em Aldersgate, por volta das 15 para as 21 da noite, ao ouvir um leigo lendo o prefácio que Lutero escreveu da Carta aos Romanos, sentiu seu coração estranhamente aquecido e, ao mesmo tempo, a percepção de que seus pecados haviam sido perdoados. O mesmo chega a declarar que esta experiência era, de fato, a sua experiência de salvação. E nós cremos, mesmo que havia vivido John Wesley em outros momentos grandes experiências no Senhor, esta especificamente tornou-se divisor de águas em seu ministério. E quando nós observamos a atuação ministerial de John, percebemos o quanto esta atividade atendeu diretamente à vida das pessoas. John Wesley acreditava de que uma santidade em Deus, ela não atua apenas na percepção da contemplação, da busca, da leitura das Escrituras, do jejum, do tempo de oração, aquilo que ele caracteriza como piedade. Ele entende que a santificação, ela também precisa vir carregada de uma atuação de misericórdia, que é, de fato, atender diretamente à vida das pessoas. John Wesley entrava nas minas de carvão. John Wesley pregava o evangelho nas grandes fábricas. O objetivo deste jovem pastor era a intenção de atender diretamente à necessidade do ser, acreditando que a salvação de Deus é uma salvação integral. E como esta ação acontece? A partir do social. John Wesley chega a utilizar uma expressão quando ele declara que santidade ela só existe se ela vier banhada do social. É claro que nós compreendemos que a partir da piedade e do ato de misericórdia, a santidade ela se torna empírica, tangível, observável na vida daquele que é alcançado. Trocando em miúdos, é a ação de Deus libertando o ser humano de seus cativeiros. O século XVIII estava banhada de um momento difícil na vida dos ingleses. Muitos destes estavam mergulhados em bebidas alcoólicas, muito especialmente o gin, que era a bebida tradicional da época. A religiosidade inglesa era apática, era anêmica, e Deus, por muita bondade, levanta John e alguns outros homens para fazer um trabalho que marcou uma geração. E até hoje celebramos e relembramos com muita alegria estes feitos. Uma outra história importante que gostaríamos de lembrar, esta aconteceu em solo brasileiro, o que chamamos de abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, uma princesa chamada Isabel assina uma carta dando liberdade aos negros aqui em solo brasileiro. Um povo que durante muito tempo foi massificado, escravizado por muitas pessoas. Muito sangue foi derramado em solo brasileiro. Se pudéssemos utilizar uma expressão bíblica para isso, de fato, ainda grita as vozes de muitos negros que perderam a sua vida através de atos com requintes de crueldade. Talvez você se pergunte, mas pastor, por que razão
você está fazendo o link com estas duas histórias. Porque ainda que estivessem sido em ambientes diferentes, e mesmo tendo propostas diferentes, existem coisas em comum que podemos e devemos observar. Se por um lado a atuação de John Wesley estava na intenção de libertar o povo de seu cativeiro, a carta que foi assinada pela princesa Isabel, ela veio exatamente na intenção de trazer consigo liberdade a quem estava cativo. Essas histórias, elas precisam ser rememoradas e relembradas. Porque quando não observamos, cai no esquecimento. E nós entendemos que dentro da nossa realidade enquanto igreja, principalmente no que se refere a aspectos educacionais, esse tipo de linguagem, ela deve fazer parte do nosso dia a dia e, acima de tudo, ela deve ter uma aplicabilidade em nosso dia a dia. Que o Senhor possa trazer dentro do nosso coração a importância de uma atuação direta em que possa atender a vida daqueles que estão sendo oprimidos, marginalizados, esquecidos e abandonados. Esta ação, ela é bíblica, genuína, ela traz consigo a marca da nossa tradição wesleyana e ela deve atuar diretamente em nossos dias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.